Instituto João e Maria, esse ano faz 10 anos e continua com a sua missão de melhorar o ensino público do Brasil. O foco continua sendo Casimiro de Abreu, então a nossa ideia sempre foi trabalhar no interior do estado com municípios pequenos. O lado Bacósia da minha família é um mundo de professores. Quem fundou o mesmo trabalho foi o meu irmão. Em certo momento, a preocupação social fica brotando mais em você, então, obviamente, o caminho tinha que ser para o lado da educação, apesar de todas as carências que existem, mas a educação acho que é aquela que motiva mais os Bacósia. Começou o trabalho na fazenda dele, de uma forma mais ou menos informal, e que as crianças que eram filhos de trabalhadores tinham aulas de reforço, até que ele se deu conta de que precisava fazer um trabalho mais amplo. E aí criamos o programa Semeando Educação. As crianças saíam de um turno na escola para fazer um segundo turno conosco. Eles tinham estudo integral. Tivemos, em momentos, mais de 500 crianças que nós apoiávamos dentro desse programa do Semeando Educação. E nós fizemos esse trabalho durante muito tempo, até percebermos que, com todo o esforço, com todo o dinheiro que nós colocávamos, assim mesmo os resultados ainda não estavam tão expressivos quanto nós gostaríamos. Mas com o tempo nós fomos vendo que o nosso projeto Semeando Educação às vezes competia um pouco com a escola pública. Outra questão também que nós vimos foi que nós estávamos privilegiando um pequeno número de alunos do município, eram só 3 escolas atendidas. Então, esses pequenos senões fizeram com que nós chegássemos à conclusão de que estava na hora de mudar. Então a gente participou de alguns congressos, seminários, conversou com pessoas de outros institutos, com especialistas na área de educação, e a gente chegou à conclusão que o melhor seria fortalecer as secretarias municipais, trabalhar junto a elas e assim, implementar projetos que de uma certa forma fossem sustentáveis. Então fazer parte do plano de educação do município. Qual a forma mais eficiente de trabalhar com a educação, né, no ensino público junto às secretarias? Não, é o professor, porque o professor ele tem um efeito multiplicador. Quando você trabalha com um professor, você está atingindo milhões de crianças. Então, se a gente pensar que um professor impacta, em média, 40 alunos por ano, né, o impacto e a escala que a gente ganha é muito maior. E a gente, de uma certa maneira, conseguia atingir toda a rede. Então a vovó chamou a neta para ajudar a puxar o rabanete. A neta segurou a avó segurou no vô e o vô no rabanete. Vamos lá, parceria. Dá licença, bom dia. E aí a gente chegou ao SEDAC, porque a gente também queria apoiar uma organização do terceiro setor nessa área de educação. E, ao mesmo tempo, que essa entidade tivesse uma projeção nacional. E o SEDAC tinha isso, o SEDAC faz esse tipo de trabalho, né? Foi um ótimo encontro, foi um bom encontro. Como que a gente se aproxima e atua para que os meninos tenham sucesso escolar? São encontros formativos que acontecem mensalmente, desde 2015, para colocar em reflexão aquilo que os profissionais fazem na ação dentro das escolas. Nós temos como norte o trabalho com a leitura, transformar a concepção e a abordagem das práticas de leitura no município e, através desse recorte, trabalhar com a estrutura de gestão educacional na rede. Então, como gerir uma escola, como juntar também o administrativo com o pedagógico, que às vezes fica muito distante. Então, por isso a gente foi lá trabalhar com a gestão. Que são os coordenadores, os diretores das escolas, que possam levar esse aprendizado para todas as gerações de alunos que passam pela prefeitura. Então, o grande objetivo mesmo do Transformar é vir com um trabalho de longo prazo, que tem impacto e que realmente faça diferença na educação da cidade.
Então, no início há uma resistência, o professor fica com bastante medo de ser observado, de ser julgado, de ser fiscalizado. Essa resistência vai sendo quebrada ao longo do tempo. O professor hoje está aberto a receber o professor orientador para observar aquela aula que ele está desenvolvendo e depois dar uma devolutiva. Vai nos atacar, o que devemos fazer? Perguntou Samuel, sussurrando. O que é sussurrando, gente? É falar baixinho. Depois levar aquelas observações que foram feitas para um espaço coletivo de reunião e colocar em discussão com os colegas. Ele deixa de estar isolado no seu pedaço. Ele percebe que há algumas estratégias que ele pode prever no seu planejamento e aí a gente ajuda coletivamente ele a planejar essas estratégias e começa a ofertar para as crianças textos com mais qualidade. Gostaram da história? Sim! E essa prática está se profissionalizando, né? Então eu acho que esse momento, né, de troca com o professor, dessa capacitação, dele estar ouvindo, de uma certa forma mexe um pouco com ele, naquilo que ele considerava como verdade e que hoje não é mais tão verdade assim. Então, às vezes, a gente tem até o conhecimento, mas a gente não sabe o que fazer com aquele conhecimento. Então, às vezes, numa conversa, né, numa dica que você dá numa formação, ele já muda aquele pensar dele e fala, poxa, como eu não havia pensado nisso antes? Uma das ações desse projeto de comunidade de leitores foi ver quantos e quais livros tinham na escola e como eles estavam no ambiente escolar. Tinha uma resistência. Se os livros ficarem expostos, vão rasgar, vão quebrar, vão sumir. E hoje a gente vê dos bebezinhos aos mais velhos como essa postura e essa cultura de uso dos livros na escola vai mudando. Autores preferidos são Ana Maria Machado e Maurício de Souza. Se não tiver livro numa escola, como que a gente vai ler, aprender mais e melhorar a leitura? Visita as escolas, eu vejo, por exemplo, uma sala de leitura que está super caprichada. Assim, você vê cartazes, vê os livros organizados, vê que os títulos são bem escolhidos. A gente trabalha também no projeto com as famílias dos alunos, então é uma ação que começamos recentemente, mas que está sendo bastante pertinente. Se existe um ator importante que é o professor, o outro, com certeza, é a família. Então vamos juntar, vamos aproximar, vamos fazer com que família e professor se unam em prol desse aluno e tenham a mesma vontade, né? Dialoguem. Nós tínhamos como expectativa que eles demorassem um pouco para se sentirem seguros e participar desse diálogo. E o contrário aconteceu. Os meus pais são da geração dela e eles não tinham muito contato de conversar. Uma das estratégias que a gente utiliza, tanto com os educadores quanto com as famílias, é resgatar que relação essas pessoas tiveram com a escola, com o estudo, com o conhecimento. Eu fui criada de uma família de filhos de 22 filhos, porque eu não tive condições de estudar. E meu pai dizia assim, vamos para a roça, porque é a roça que vai dar o seu alimento. São estratégias muito potentes, porque eles conseguem humanizar a visão de educação. Então, assim, é porque os pais não querem estar presentes na escola, eles querem deixar a criança na escola. Então, eu acho que o problema também tem que estar aí, né? Os diretores, observando a atuação da nossa formadora nesse diálogo com as famílias, rapidamente se deram conta de que não é tão difícil estreitar esse espaço de diálogo com as famílias. Como é que a gente traz para o cotidiano essas conversas que a gente tem com as crianças ou não sobre a escola? Como formadora, eu vejo que os desafios da educação são muito grandes, mas quando a gente focaliza uma realidade, uma comunidade, vê o quanto ali existe vida, existe potencial, existe um querer de modificar, como no projeto Transformar, que a gente se conecta àquela realidade de Casimiro de Abreu e constrói ali uma modificação local, eu acho que a mudança vai por aí, eu acredito muito nisso. Se a
transformar, eu acho que o que a gente quer é que a secretaria e a comunidade como um todo se aproprie desse projeto. Que ele continue independente do apoio ou não do Instituto. A nossa ideia é que o Instituto não fique só também com o projeto Transformar, a gente possa até fazer novos projetos em Casimiro, na área de educação sempre, ou em outros municípios na área de educação. Bom, nós também apoiamos outros projetos do município, via Lei Rouanet. Alguns deles são sacolas literárias, o ônibus de biblioteca, o Orquestras do Amanhã. O que vem antes disso tudo no Instituto é que nós acreditamos que a educação tem esse poder realmente transformador. Onde está o pequeno polegar? Que é só essa maneira que eu acho que a gente vai conseguir transformar, melhorar esse país e dar esse direito às pessoas de viverem bem, de terem uma qualidade de vida digna. Que foi por isso que eu acabei indo para o Instituto e por isso que eu estou lá trabalhando até hoje. Um outro retorno enorme é de ver que a geração seguinte, a nossa, né, que a Ana, o João, meus filhos também, estão também repercutindo o ensinamento que Maria e João Carlos Bacosa deram para nós, para mim e para mim. Aí o que você quer que aumente na escola? Eu falei a biblioteca. Eu também, ampliar essa biblioteca.